Automatismo cardíaco. Vamos entender como é que o coração bate. O nome disso é automatismo cardíaco. O palavrão é sistema de Purkinje, ok? Esse é o palavrão. Esquece sistema de Purkinje. Decorem apenas automatismo cardíaco. O que significa automatismo cardíaco? Até a invenção dos ventiladores, no século passado e no começo da minha carreira, lá em 1997, eu cheguei a pegar os birds. Depois vocês dão um Google e vê o que é um bird ventilador. Era um trocinho verde, mano, que destruía pulmões. E realmente eu vi muita gente morrer porque aquilo era irregulável. O nome daquilo a gente chamava de bird. Quando se inventou os ventiladores, século passado. Nossa Senhora. Você é velho, né? Não, ainda sou tio. Daqui 1 ano e meio vocês vão poder me chamar de velho. Mas por enquanto ainda é tio. Quando se inventou os ventiladores mecânicos, se descobriu uma outra forma de morte. Porque até então, a morte ela era tida como sopro da morte. O que se fazia? Se colocava o espelhinho na frente do pseudo-defunto e via se embaçava ou não. Porque se a pessoa não estava mais respirando, já era, filho. Já era. Tá? Só que depois que se inventou o respirador mecânico, que na época era mecânico, bem mecânico, nossa senhora, quando ele estourava, estava muito esquisito. Eles olhavam para o paciente e falavam assim, pô, ok, foi. Você conseguiu ter a capacidade da morte encefálica. O que é a morte encefálica? Morre o cérebro, mantém-se o tronco cerebral, e se o indivíduo estiver recebendo oxigênio e nutrientes, vive ad eterno. Até quanto? Até Deus quiser, filho. Ok? Hoje vocês vão ver que o sistema de cuidados paliativos está tudo errado. Tá? Mas como a aula não é de ética, nós não vamos falar sobre isso. E aí quando se descobriu o ventilador mecânico, percebeu-se que, o coração bate sozinho. Revolucionou a fisiologia. Porque até então era um conhecimento pouco sabido. O indivíduo está morto, tecnicamente, porque a morte cerebral significa que ele está morto. Se eu desligar o aparelho, ele vai morrer. Mas ele está vivo tecnicamente. Eu não entendi mais nada. Tecnicamente ele está morto, porque o cérebro dele já era. Mas tecnicamente está vivo, porque o coração ainda bate. Aí se criou também um nó na bioética. Discussões de bioética são bem legais, bem interessantes. E aí percebeu-se que o coração bate sozinho. O nome do sistema, descrito pelo cientista, é sistema de Purkinje. Vocês vão decorar apenas como automatismo cardíaco. Por que automatismo cardíaco? Porque o seu coração bate sozinho. Não precisa de nada para bater. Ok?
Por que a gente tem luz elétrica na sala? E de onde veio a eletricidade? No Brasil. A nossa, aqui, São Paulo. De qual? A maioria vem de... junto com o Paraguai. Isso. Isso, Itaipu. Ok? Tudo bem? Então, a energia foi gerada em uma... Itaipu é uma usina. Tudo bem? Tudo bem? Pouco importa. Lá no Rio tem Angra. A usina lá é atômica. Ok? Em algumas cidades do interior, no Brasil muito pouco, tem usinas de carvão. Na Europa e na China. Nos Estados Unidos tem bastante. E pasme, eles falam que é a gente que polui o planeta. E lá no Nordeste tem as usinas eólicas. Certo? Pouco importa. Qual que é o objetivo de uma usina elétrica? Gerar energia. Você pega uma coisa, que nesse mundo nada se cria, tudo se transforma. Você pega um tipo de energia e transforma em outra energia. Ok? Você pega a energia da gravidade com a água, gera energia elétrica. Você pega a energia do vento, gera energia elétrica. Você pega a energia atômica, vira energia elétrica. Você pega a energia do fogo, da combustão, vira energia elétrica. Tudo isso é uma usina. Ok? No nosso coração nós temos duas. Nós temos duas usinas. Qual que é o objetivo de uma usina? Produzir energia elétrica. Então nós vamos ter aqui 1 e 3. 1 e 3 são usinas. Usina. Beleza. Copia não. Vem comigo. Viaja comigo. Como é que a energia veio lá de Itaipu até aqui? Através dos carros. Através dos fios. Certo? Como é que a energia vai sair daqui e vir para cá? Vamos voltar. Como é que a energia veio de Itaipu para cá? Fios. Tudo bem? Como é que a energia saiu desta usina aqui e veio para cá? Fios. Tudo bem? Porque nós falamos lá no sistema nervoso que o impulso elétrico nada mais era do que um choque. Como é que o coração se contrai? Como é que o coração se contrai mesmo? É assim, né? Foi isso que a gente viu na aula passada? Certo? Ele faz exatamente assim. Okay? Aí quando tem os dois corações, eles vão fazer ao mesmo tempo. Por que ele faz isso aqui? Porque ele tomou um choque. Tomou um choque. E é um choque elétrico. Por isso que os mais com as datas de nascimento mais antigas, né? É que quando eu falo velho na segunda-feira, tem uma mulher que fala assim: ai, professor, não fala assim. Ok, tá bom, eu vou tentar mudar a fala. Eu não vou chamar de velho, vou chamar de DNA, né? Idoso, senil, experiente, é velho. Já fez, passou numa avaliação cardíaca e fez um eletrocardiograma. Eletrocardiograma. Eletro é o quê? Eletricidade. Cardio é o quê?
Coração. Cardio é o tecido do coração. Ok? Qual que é o tecido que mais interessa para nós no coração? O mio. E grama é o quê? Medida. Uma unidade de grandeza. Um eletrocardio. Grama é a medida da eletricidade do coração. Assim como o encefalograma é a medida da eletricidade encefálica. Assim como o eletromio. Fugiu o nome agora. A gente também consegue medir a eletricidade dos músculos. A mesma coisa. Tudo bem? Oi? Eco é outra coisa. O eco é o exame de imagem, um ultrassom. É um tipo de ultrassom. Tá bom? Então aqui nós temos o número 2. O número 2 são fios. Fios. E aí, do 3, parte um Hzinho aqui. Esse nomezinho aqui tem um nome, tá? Entre o 3 e o 7, aqui tem um nome. Para vocês eu não vou falar. Tudo bem? Aqui seria 4. E aqui seria o 5. Tá? O 4 também tem um nome, fios. E o 5 também tem um nome, fios. Obviamente, lá nos livros de anatomia não vai estar com este nome, né? Aqui são tudo células musculares que se diferenciaram. Lá no desenvolvimento fetal era tudo músculo. Em uma parte do desenvolvimento fetal houve uma diferenciação deste músculo para formar estas células aí. Ok? Não vem ao caso o desenvolvimento embriônico. Você vai pegar esses fios? Você vai pegar esses fios? Aqui. E vai dar um nó no fio. Um nó. E depois você vai pegar o fio e vai abrir ele. Aonde tem um nó, é chamado de nó. Ou tem alguns livros que chamam de nódulo. Nós aqui, para simplificar, vamos chamar as usinas de nó. Mas alguns livros vão dar o nome de nódulo. E os fios não são chamados de fios, são chamados de feixes. Exceto o último. O último são chamados de fibras. Mas aqui nós vamos chamar tudo de feixes. Porque eu não quero que vocês sejam cardiologistas avançados. Se vocês só entenderem que o coração tem duas usinas e um conjunto de fios, está ótimo. Por que meu coração bate? Porque ele tem duas usinas. Eu tenho uma usina para os... E eu tenho outra usina para os... De novo. Eu tenho uma usina para os... E uma usina para os ventrículos. Então, 1 e 2 é a usina dos átrios. Três, 4, 5 é a usina e os fios dos ventrículos. Se vocês conseguirem lembrar isso, tá ótimo.
ótimo. Porque é óbvio, lá na cardiologia avançada, eu tenho problemas da usina do átrio, eu tenho problemas do fio do átrio, eu tenho problemas da usina do ventrículo, eu tenho problemas só desse toquinho aqui, que eu não vou falar para vocês. Eu tenho problema desse aqui, e eu tenho problema desse aqui. E o eletrocardiograma, ele vai me dar isso aqui, ó. E quando eu entendo, copia não. Eu mando o slide para vocês, viaja comigo. Copia a lousa, qualquer um pode entrar a qualquer momento e copiar a lousa para tirar foto e ir embora. Não vai ter a aula que vocês tiverem. A aula é isso. Quando eu entendo que eu tenho uma usina e fio de átrios, eu consigo entender que eu tenho uma usina e fio de átrios. E quando eu entendo que eu tenho uma usina e fio de ventrículos, eu entendo que eu tenho uma usina e fio de ventrículo. Quando eu entendo que eu tenho uma usina e fio de átrio, eu simplesmente entendo que eu tenho uma usina e fio de átrio. E quando eu entendo que eu tenho uma usina e fio de ventrículo, eu entendo que eu tenho uma usina e fio de ventrículo. Agora, até o eletrocardiograma para vocês já não é mais um bicho de 7 cabeças. Porque quando eu bato o eletrocardiograma, eu sei o que está funcionando. E eu sei o que não está funcionando. Óbvio, são 12 derivações. Por que são 12 derivações? Porque tem uma que eu pego na ponta da frente, uma na parede lateral direita, uma na parede lateral esquerda, uma na base, uma na ponta de baixo, uma na ponta posterior, uma na parede lateral posterior direita, uma na parede lateral posterior esquerda. Você vai analisando o coração de todas as formas. Que é óbvio aqui não vem ao caso. Tá? O nodo, o primeiro nodo é aquele nodo que bate o sino. É o nodo sinoatrial. Olha lá, do átrio. O segundo nodo, percebe que ele está aqui na divisa entre o Então, logo, esse nodo, ele está onde mesmo? Então, ele é um nodo ventricular. O primeiro nodo é o que bate o sininho. O segundo nodo é o átrio ventricular. O segundo nodo vai estimular o abatimento do átrio? A segunda usina faz o átrio bater? Não. Quem faz os átrios baterem? Separado não. Quem faz os átrios baterem? 1 e 2. Quem faz os ventrículos baterem? 3, 4, 5. Tudo bem? Porque eu gero a eletricidade, depois eu distribuo a eletricidade. Quem gera a eletricidade são as usinas. Quem distribui a eletricidade são os
feixes. Pergunta muito difícil. Os feixes que distribuem a eletricidade para os átomos são os feixes. De novo, os feixes que distribuem a eletricidade produzida no nódo sinoatrial são os feixes atriais. Aqui nós vamos decorar tudo isso como os feixes ventriculares. Fibra de His, ou feixe de His e fibras de Purkinje. Tá? Nesse momento não interessa, não quero encher a cabeça de vocês com muitos nomes. Quero só que vocês entendam como é que funciona o coração. Tudo bem? Como já diria da Terra, vamos usar as imagens? Vamos? Então, se a porta me dá o som da escuta, os feixes vai me dar a frequência. Vocês sabem pegar o pulso, né? Que eu ensinei para vocês. Certo? Pega o pulso aí. Para quem veio depois, faz assim, ó. Coloca o dedo, pega assim ao contrário. Isso, mão aqui por trás. Beleza? Vocês vão colocar o dedinho aqui, na parte carnuda do dedão. Ótimo. A pontinha do dedo, não precisa ser lá no fundo. É bem descendo aqui, ó. Pega o osso do dedão e desce na parte carnuda. Ótimo. Agora escorrega para o antebraço. Sentiram o pulso? Ótimo. Vocês percebem que o pulso tem um espaçamento entre um batimento e outro. Beleza? Tudo bem? Quem dá esse espaçamento entre um batimento e outro são os nódulos cardíacos. Este que vocês estão sentindo aí é o nódo atrioventricular. Tá? Tudo bem? É o nódo atrioventricular. Tá? Ok? Eu vou tirar o nome átrio ventricular e eu vou tirar o nome sino. Para ficar mais fácil para vocês lembrarem lá na frente. Porque quando a gente usa pouco, a gente esquece. Eu quero que vocês entendam que nódo atrial e nódo ventricular. Tá? Olha ele aqui. Ó. O sangue vem pelas, cai nos, vai para os e sai nas artérias. Beleza? Porta que separa o átrio dos ventrículos é porta átrio ventricular. E porta que separa o ventrículo das artérias é a porta ventrículo arterial. Ok? E aí é que eu vejo o nódo que vai mandar o estímulo para os átrios e o nódo que vai mandar o estímulo para os ventrículos. Ah, essa outra está ruim. Eu tinha uma outra aula de um outro slide que eu não sei onde que está. Que eu separei um por um, que era para mostrar. Então, quando eu mostro aqui, ó, percebe que quando acende essa daqui está apagada. E quando acende essa, se contrai só em cima. Conseguem ver? Todo mundo consegue ver? Ó? Percebe? Tudo bem? Todo mundo conseguiu ver? Quando eu acendo, e é isso que eu quero que vocês decorem. Aqui, tá ótimo isso. Tá ótimo. A gente não precisa aprofundar na anatomia, não.
Aqui eu só quero que vocês entendam isso aqui. Ó. Eu tenho uma usina e fios para fazer os átrios se contraírem, uma usina e fios para fazer os ventrículos se contraírem. Ok? Usina atrial, fios atriais. Usina ventricular, fios ventriculares. Usina atrial, fios atriais. Usina ventricular, fios ventriculares. Ok? Tudo bem? Até aqui. Personinhas de mentes ávidas. Dúvidas? Angústias? Frustrações? Porque são muitos nomes e eu não quero aprofundar nos nomes, eu só quero que vocês entendam. Aí eu tive uma pessoa que teve uma parada cardíaca e pasma. Eu estou comemorando que um vídeo longo vai ser o primeiro a bater 1000 views. Um vídeo longo. Tudo tem um começo. E esses dias eu vi um vídeo de uma pessoa ensinando a técnica do que você tem que fazer se você teve uma parada cardíaca. Aí é óbvio, né? Como um youtuber, você vai ver a quantidade de views. Você fala, malandro, quase 500 mil de views para ver essa estupidez. Mano, como tem idiota que segue idiota, né? Acho que é um imã, né? Os idiotas, não é isso? A lei da atração? Semelhante atrai semelhante? Filho, como é que você vai fazer automassagem? E ele estava ensinando automassagem para ele. Você fala, ok. Aí eu só viro para minha esposa e falo assim, tá vendo? Uma hora vai bombar, relaxa, que às vezes ela me mostra, olha esse vídeo aqui, por que você não grava assim? Porque eu não tenho tempo. Isso aqui é super fácil, você não sabe falar isso? Claro que eu sei. Por que você não gravou? Porque eu não tenho tempo. Tem uma hora que eu tenho que dormir também. Por mais que eu durma pouco, eu tenho que dormir. O que é a parada cardíaca? Parada cardíaca, vocês vão decorar dessa aqui. Depois eu vou ensinar um infarto quando eu for falar das artérias coronárias. Parada cardíaca não é infarto. Ataque cardíaco é o termo do ignorante. Ok? A pessoa não faz a menor ideia da diferença de uma parada cardíaca para um infarto do miocárdio. E aí ele chama tudo de ataque. Ok? Parada cardíaca. Cadê mesmo? Parada cardíaca, que a voz já vai indo para o espaço, começa a arranhar a garganta e a gente tem que falar igual o Galvão Bueno. Não fala assim que ele gosta. Ele fala assim porque uma fonoaudióloga mandou ele falar assim. Se eu bebo muita água de noite, aí é que eu não durmo mesmo. Eu odeio acordar para ir no banheiro. Eu já fiz vários testes. O Raus Preto ajuda bastante. Então eu só bebo água até 6 horas da tarde. Depois, no máximo, cerveja ou vinho. Hoje, nesse frio, com certeza vai ser um vinhozinho com umas frutinhas lá, né? Tem uva, tem então. Hoje vai ser uma noite bacana. Vamos voltar para eu tenho que terminar a aula de amanhã, porque eu estava olhando a aula de amanhã e ainda não está do jeito que eu queria que ela ficasse. Então provavelmente vai dormir um pouco mais tarde. Mas vamos voltar para cá. Parada cardíaca. Ok? Lá na cardiologia avançada, nós temos os bloqueios atrioventriculares, ataque cardíaco atrial, ataque cardíaco ventricular. Tem um monte de coisa que pode acontecer nisso aí. Tá? Então nós já vimos que se eu tenho problema na válvula, eu tenho sopro. Ok? Nunca o indivíduo vai ter sopro nas 4 válvulas. Exceto se for bebê, eles fazem a cirurgia.
Como eu nunca cuidei de bebê, eu não faço a menor ideia de como é que cuida daqueles seres pequenininhos, exceto da minha própria vida. Então, o sopro, o problema é aqui, tudo bem? Parada cardíaca, o problema é nisso aqui. Por algum motivo, ou o estímulo não acontece, ou o estímulo não se propaga, ou o estímulo não reacontece. Porque percebe, ele começa aqui, depois ele se potencializa e vai embora. Dá uma olhada, ó. O segundo é muito mais demorado do que o primeiro. O segundo é muito mais iluminado do que o primeiro. Porque o segundo vai iluminar, vai dar um choque numa área muito maior. Certo? Então, por algum motivo, pode ter vários motivos. Eu não vou falar nenhum deles para vocês. Ok? Por algum motivo, ou não começa, ou não se propaga, ou não recomeça, ou não se propaga. Ok? Se o coração parou, significa que você... Vou repetir. Se o coração parou, significa que você... Tudo bem? Já era não, porque graças a Deus, vocês assistem lá o desenho Soul, eu já puxei muita gente da esteira. Óbvio, não sozinho, porque eu não faço nada sozinho. Assista o desenho Soul, quando ele está indo em direção à luz, eu sou aquela mão que fala assim, volta, aqui é tão legal, aí eu trago ele de volta para o planeta Terra. Ok? O filho, o esposo, né, dessa pessoa agradecer. Por isso que a técnica se chama ressuscitação. Porque se você vai ressuscitar, significa que a pessoa morreu. Aí a pergunta que eu fiquei olhando para o vídeo, porque eu fiz questão, esse cara ganhou 3 views lá em casa. Eu falei, não, vamos assistir, eu mandei para minha esposa e para minha filha. Eu falei assim, dá uma olhada nisso aí. Ela, nossa, eu não sabia disso. É sério isso? Eu falei, claro que não. Ah, mas eu falei, não, ele fala muito bem, ele tem um ótimo dom de oratória. Se você não entender nada, ele te convence. E você vai morrer culpado. Porque enquanto você estiver indo para o além, se você lembrar que você tem filhos pequenos e pessoas dependentes, você fala assim, puxa, eu poderia ter feito automassagem. Tipo Ghost, sabe? O espírito conseguir tocar. Meu, você morreu. Se você morreu, como é que você vai fazer uma automassagem? Tudo bem? Aí, pasmem, não foi só um vídeo que eu vi falando isso. Por isso que eles falam, cuidado com o que você vê na internet. Muito cuidado. Porque tem idiotas que falam muito bem. E convence. Cara, tem gente que até vira o presidente. E olha que não, tirando o Fernando Henrique, que era um gênio, cara, antes e depois só tem idiota. Tudo bem? Ficou claro? E eu não estou falando de político, mas Fernando Henrique realmente era muito inteligente. Ok? Tudo bem? Ficou claro? O que é uma parada cardíaca? É quando você tem a ausência do automatismo cardíaco. Tudo bem? Óbvio, existem 2 tipos de parada cardíaca, com estímulo elétrico e sem estímulo elétrico. Como aqui não é aula de UTI, paramos por aqui. Tá? Como é que eu sei que a parada cardíaca é com estímulo elétrico ou sem estímulo elétrico? Quando eu coloco um desfibrilador no paciente, eu vejo no monitor. Quando eu vejo no monitor, aí eu sei qual é o tipo de parada que o paciente tem. Quando eu ponho a mão no pulso, eu não sei, porque na parada cardíaca, você sente pulso? Sente pulso? Não, porque o coração para. Tudo bem? Beleza? Ótimo. Aí nós temos agora aí o batimento cardíaco. Nós temos uma primeira parte. Essa aula
realmente não está bom. Está faltando. Então nós vamos ver aqui, ó. Contrai átrio, contrai ventrículo, relaxa ventrículo. Contrai átrio, contrai ventrículo, relaxa ventrículo. E o que é a contração mesmo? Professor, não dá para ver o relaxa ventrículo? Alguns casos você até consegue ver. Mas o eletrocardiograma tem que ser muito bom, o aparelho. E o coração da pessoa não pode ter problema nenhum. Seria a onda U. Mas é raro. Não é todo mundo que tem. A maioria das pessoas a gente vai parar só naquilo ali. Tudo bem? E aí se você souber o alfabeto, que eu acredito que vocês saibam, porque vocês estão na faculdade, basta você seguir o alfabeto a partir da letra P. 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 L. S. Tudo bem? Tudo bem? Tudo bem. Tá? Opa. Ele não sobe. Desce e aqui. Ele desce desse jeito. P. Q. S. T. Normal. Se der P, Q, R, S, T. Normal. Mas percebe? Se eu sei o alfabeto, é só eu saber. P. Então, quando a gente chega aqui no nosso aqui o átrio é onda, onda P. Eu adoro surf. Surfo mal pra caramba. Sou a alegria dos meus camaradas, porque eu caio mais do que eu consigo pegar onda. Eles pegam umas 10, eu pego uma. E eu tomo uns 10 capotes, eles não tomam nenhum. E no final eles tiram sarro da minha cara. Normal, todo mundo se diverte, inclusive eu. Onda, não é o que o surfista pega. Porque aquilo não é onda. Aquilo é a quebração. A onda é aquilo que você fica esperando. Onda é isso aqui. Isso é uma onda. Volta lá para a física. Isso é a arrebentação. A onda quebra. Quando ela quebrou, aí você consegue surfar a onda quebrando. Beleza? Ou uma espuma. Você também consegue surfar a espuma. Não é tão legal, mas ok. Você também consegue. Então, quando eu vejo isso aqui é uma onda. E isso aqui é uma onda. Então, eu tenho onda P e onda T. E isso aqui é um troço complexo, não é? Não é meio complexo isso aqui? Por isso que ele se chama complexo. Então, eu tenho onda P, complexo QRS e onda T. Tudo bem? Então, quando eu vejo ali, ó, o P é a contração dos átomos. O QRS, então o P o que está fazendo aqui? Contração do átrio. O ventrículo nós temos QRS, que é a
contração. E a onda T é o relaxamento. Então, quando eu bato o olho no eletrocardiograma, o que está acontecendo aqui? Contrai átrio, P, Q, R, S, O. Q, R, S, T, P, Q, R, S, T. P é o que mesmo? Contrai átrio. QRS é o quê? Contrai. E o T é o quê? Relaxa. Contrai. Contrai. Relaxa. E o que é a contração? E o que é o relaxamento? Contrai. Relaxa. Contrai. Relaxa. Contrai. Relaxa. Tudo bem? E o que é a onda P? É isso aqui, ó. P. 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 E o que é o QRS? QRS. 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 Aqui, em todo momento que ele está se enchendo de sangue, seria o T. De novo. Aqui. P. 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 E aqui? QRS. 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 Então, contrai átrio, contrai ventrículo, relaxa ventrículo. 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 E é assim que a gente conta também os batimentos cardíacos no eletrocardiograma. Então, ó. Átrio, ventrículo, relaxa ventrículo. Contrai átrio, contrai ventrículo, relaxa ventrículo. Contrai átrio, contrai ventrículo, relaxa ventrículo. Percebe que aqui tem um pequenininho aqui, né? Ó? Esse é a onda U. Tá? Esquece ela. Contrai átrio, contrai ventrículo, relaxa ventrículo. Contrai átrio, contrai ventrículo, relaxa ventrículo. Contrai átrio, contrai ventrículo, relaxa ventrículo. De novo. Contrai átrio, contrai ventrículo, relaxa ventrículo. Contrai átrio, contrai ventrículo, relaxa ventrículo. De novo. Contrai átrio, contrai ventrículo, relaxa ventrículo. E é assim que a gente lê um eletrocardiograma. E as contagens é feitas pelos quadrinhos e pela ponta do S. Ok? Assim que se conta o eletrocardiograma. Em relação ao sistema elétrico cardíaco, ao automatismo cardíaco, dúvidas, angústias, frustrações? Procurei.